Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais um podcast, O Livro das Profissões, Usinaria em São Paulo. E hoje a gente tem a satisfação de entrevistar a Paula Verusca, uma cirurgiã dentista, que vai conversar conosco importantes assuntos sobre esta profissão. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paula Verusca, sou cirurgiã dentista. Já sigo nesse ramo há 17 anos, tá? Comecei numa franquia como recepcionista, fui a gerente, depois fui convidada para ser sócia e fiquei sócia até o ano passado. E agora estou aí no serviço público, atuando como bucomaxilo, que é a minha especialidade, e estamos aí seguindo a vida da odontologia, né? Tratando aí do sorriso das pessoas. Que interessante, né, Paulo? Você falou que passou por todo esse processo, né? Então, na verdade, você começou dentro do espaço, né, dentro de um consultório, mas não atuando como dentista, né? E você acha que isso te ajudou ao longo de toda a evolução do seu trabalho? Você acha que isso fez diferença? Como é que foi? Muita diferença, porque a minha vontade era fazer administração e acabei entrando na odontologia. Vim de família muito simples, muito humilde. E fui estudando, meus pais não tinham condições de me ajudar a pagar uma faculdade. Eu fui com meu próprio esforço, já era casada, já tinha um filho quando eu comecei a fazer a faculdade. Quando eu tive condições de pagar e acabei pegando gosto e admirando os cirurgiões dentistas. Aí foi onde eu me formei, assim que eu fiz a minha graduação, já iniciei a pós-graduação. Que interessante, né? Eu sou meio suspeito para falar porque eu sou há 30 anos docente, né? Então eu gosto muito, né, de estudar, eu gosto muito da área docente. E o que a gente percebe realmente é que as pessoas que entram com uma idade um pouquinho acima da média, né, dos 17, 20 anos, o aproveitamento é muito maior, não é? Você já está com uma outra ideia, você já sabe o que você quer. Então quando você vai para a sala de aula, a sua performance é diferente, não é? Então você olha para o pessoal ali mais novo e fala, nossa, mas o pessoal parece que não sabe o que quer, estão ali meio que brincando, e você já vai diferente, né? Então eu queria que você comentasse também como é que foi esses 5 anos ou 4 que você pegou, 5, né? Então como é que foram esses 5 anos de curso? Foram desafiadores, né? Porque, como eu falei, foi tudo muito difícil para mim, não foi simples. Então, para eu ter que pagar a faculdade, eu consegui uma bolsa com desconto, não poderia pegar DP. Parcelava meus materiais, era semestrais, mas eu parcelava em 12 no cartão, nem terminava de pagar um, já estava o outro já para pagar. Foi bem difícil, mas como eu trabalhava nessa clínica já, então algumas coisas eles conseguiram me ajudar emprestando alguns materiais. Não entrei para brincar, entrei mesmo para poder estudar, então ali eu não era as novinhas, era mediana, e estudava de manhã também, porque eu queria aproveitar mesmo os estudos. Não entrei lá para brincar, né, como eu disse. E foi desafiador, engravidei no meio da faculdade. Aí o segundo filho, então. O segundo, Sim. que hoje ela está com 6 anos. Fiquei assustada. Peguei 15 dias de licença, me programei, fiz parte cesárea, peguei um pouquinho antes das provas. E fui estudando em casa e consegui. Consegui, para não dizer que eu não peguei nenhuma DP, eu peguei por meio ponto antes de engravidar, mas paguei na gestação e foi tudo, né, glorioso, foi maravilhoso, degustei muito da minha formação. É muito aprendizado, né? No fundo, no primeiro momento a gente acha que é impossível, né? Mas quando você vê, você olha para trás e fala, consegui, né? Mesmo levando uma gestação e tudo mais, ali ao longo dos 5 anos, você conseguiu, né? Contando, parece ser fácil, né? Mas assim, a gente que está na luta ali, não é nada fácil. Foram dias, quantas vezes eu pensei em desistir? Várias. Mas eu respirava fundo e falava, menos um dia, né? Menos um dia, né? Nem mais um dia, menos um dia. E estou muito feliz, porque realizada. Fiz uma pós-graduação que eu acho que no mercado é a mais bem conceituada. E não paro de estudar, né? Todos os dias eu tenho um livro de cabeceira que eu estudo todos os dias. E aprendo todos os dias também. Exatamente. Isso é um recado importante para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois.
se você quer crescer na profissão, você tem que estudar, né? Não tem outra saída, Não né, Paula? para, saúde A não gente não para. para de estudar, né? E realmente, como nós estamos vivendo num mundo globalizado, com tanta tecnologia, se você não estudar, você vai ficando cada vez mais para trás, né? Então a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E aí você faz com prazer, né? Com certeza. Cada vez que eu leio, eu quero ler mais, eu fico curiosa, parece um conto de fadas para mim. E é corrido, porque eu trabalho bastante, tenho pouco tempo, tenho família, mas eu sempre tiro um tempo para eu estudar. Seja no celular, seja no livro, que eu gosto de ver imagens, né, pegar livros, mas eu estudo todos os dias. Cada casinho novo assim que chega, eu falo, deixa eu estudar mais um pouquinho, né? E eu tenho que ir segura. Eu vou com medo, mas vou. Isso é importante, né? De novo, para quem está assistindo, quer dizer, é um processo, né? Você não sai de um dia para o outro, né? Você precisa estudar 4, 5 anos, aí você vai para o mercado e aí você começa a se estabelecer. Mas essa experiência que a Paula está contando para nós é importante porque se eu já estou começando a trabalhar dentro da área, mesmo que ainda não esteja formado, eu já vou conhecendo, né? Eu já vou tendo uma ideia realmente do que é a profissão. E no nosso caso aqui, né, do que é o cirurgião dentista, do que é o trabalho de um dentista, né? Isso é muito importante. Não é fácil, cada dia é mais competitivo, né? Nós temos pessoas aí que acabam barateando, desvalorizando o nosso trabalho, infelizmente, né? Mas, assim, você tem que acreditar em você e seguir em frente, né? Ver o seu melhor, ver tudo que você passou, tudo que você vai proporcionar, garantir o seu trabalho. Né? Não é se comparar às pessoas, é você se garantir. Então, eu tenho muitos clientes que são indicações. O boca a boca, né? É o famoso, né? O antigo. Porque você indica para quem você confia, né? Você não vai indicar para uma pessoa que fala, não confio naquele profissional, vou indicar para um amigo, eu vou indicar para um parente. Então, realmente, a gente indica, né, quem a gente confia. Isso faz toda a diferença. Né? Verdade. Paula, me diz uma coisa, quais foram, você falou de alguns desafios, mas se você pudesse colocar no papel, quais seriam os 3 principais desafios que você teve ao longo desses 5 anos, ao longo da sua formação? Os desafios. Um foi a gestação, né? Que eu não faltei, eu ia firme e forte todos os dias, tentava fazer o meu melhor. Isso daí é um ponto. Ter que trabalhar para eu poder pagar minha faculdade. Meu esposo me ajudou, mas assim, não tive ninguém ali, pai e mãe, para poder pagar e eu ficar tranquila. Talvez, acho Teve que... um pai trocínio, mãe trocínio, que a gente brinca, né? Sim. E, na verdade, um dos princípios, né, que são poucas pessoas que sabem, desse ponto que eu vou falar aqui para vocês, eu decidi estudar porque eu estava em depressão. Eu perdi minha mãe em 2015. Sim. Eu estava em depressão, estava fazendo tratamento, e para eu poder refugiar, Perfeito. eu falei, eu preciso me ocupar. Sim. E aí eu começava a correr. Ia pro Parque do Carmo correr todos os dias. Todos os dias corria. E aquele momento que eu corria, eu estava preocupada o quê? Com o relógio. Sim. Né? Então aquele momento era meu momento Seu, de não né? pensar nela. Sim. E aí eu falei, vou estudar, vou me ocupar, vou estudar. Então foi um desafio muito grande eu fazer faculdade em depressão. Sim. E eu fui curada, assim, da depressão quando eu engravidei, que era uma gravidez de risco. E o médico pediu para eu parar de tomar os remédios. Sim. E eu tive que parar. Então, acho que o meu maior desafio foi Que interessante, né? Porque você que está assistindo, que de repente tem depressão, olha que existem vários caminhos, né? E realmente assim, a gente fazer o que a gente gosta, a gente procurar ocupar a cabeça, né? E depressão é uma coisa que ataca todo mundo, não é uma coisa, não. Bastou você ter um problema muito grande e de repente naquele momento você não conseguir achar saída, quando você vê você está em depressão. Desencadeou. Né? E que interessante, que contribuição que a Paula está dando aqui para nós, porque realmente você entrou de cabeça, né? Entrou com tudo, falou, não, eu vou ser cirurgião dentista, eu não vou perder esse jogo, né? E hoje, quando você olha para trás, é só vitória, né? Isso é muito bom. A gente tem ainda desafios, né? Sim. Porque meu pai conseguiu, né, pelo menos, me ver formar. Sim. Não fiz a formatura porque foi bem na pandemia, então Sim. não consegui colocar a beca, sim. Mas me formei. Minha mãe não teve o privilégio. Mas meu pai teve. Perdi meu pai também no final do ano. Sim. Que ele sempre torceu muito, né?
para eu estudar e acabei perdendo ele, mas acho que tudo que eu faço hoje em dia é pensando muito neles, no orgulho, né? Exatamente. Em gratidão por tudo que eles fizeram por mim dentro da medida do possível, por mais que eles não conseguiram pagar uma faculdade, mas me incentivaram, né? Me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje. Eu também passei por isso, quer dizer, meus pais também não foram para a universidade, meus pais já são falecidos, né? Mas é interessante que essa geração que está chegando conseguiu, de uma forma ou de outra, estudar, né? Então a gente conseguiu essa barreira que os nossos pais muitas vezes não Tá mais conseguiram. fácil hoje. Tá mais fácil, não conseguiram atravessar, nós conseguimos. E com isso a gente consegue passar isso para os nossos filhos, né? Que é a importância do estudo, a importância de você realmente escolher uma profissão, né? Só que assim, você falou que você queria administração no primeiro momento, né? Quando eu saí e fui estudar, eu não sabia o que eu queria. Eu prestei no mesmo ano 4 cursos, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo. A única coisa que eu sabia que eu queria era morar fora. Então, assim, eu falei, não quero morar na minha cidade, eu quero morar fora. E foi assim que começou. Fui para estudar na Universidade Federal de São Carlos, né? E aí começou a trajetória. Então, realmente, a gente está muito perdido com 17, 18 anos, né? E agora, quando você vai estudar um pouco depois, sem dúvida alguma que essa é uma diferença muito grande, né? Eu, enquanto docente, eu observava os alunos com um pouco mais de idade, o quanto que realmente eles estavam interessados, eles estavam participando, que é exatamente o que você fez durante o curso, né? E de certa forma você acaba puxando até os colegas, né? Porque muitas vezes o pessoal não quer saber muito, você vai e puxa a turma para estudar, para cobrar às vezes do professor que está ali de corpo mole, então faz uma diferença grande, né? A minha dupla, na faculdade é dupla, né? Sim. Tinha 20 anos. Olha lá. Né? Então, assim, eu até chamava ela de minha filha, porque nós nos ajudávamos, né? Eu sempre falava muito para ela, olha, dá valor para seus pais, eu não tive isso, né? Então, assim, o que eu tento passar para os jovens, até para o meu filho, que eu tenho um de 18 anos, eu falo para ele, aproveita. Porque não adianta quando você tiver com 30, 40, você falar, nossa, não aproveitei, poderia ter aproveitado. O que passou, passou. Se arrependeu, não volta mais. Né? Então, tenta aproveitar ao máximo, vai ter dias difíceis, dias de querer desistir, mas vai passar. Né? Tudo passa, então levantar a cabeça, dormir, no outro dia é outro dia. Sem dúvida. Eu costumo falar, muitas vezes, e substituir a palavra dificuldade por obstáculo, né? Quer dizer, então a gente tem todo dia obstáculo para resolver. Todos os dias. Não é verdade? Todo dia. E como é gostoso quando você consegue, né, resolver aquele obstáculo, né? Então, você levanta e fala, hoje eu preciso fazer isso, isso. A hora que você vai dormir, você fala, consegui. Concluído. Né? Que bom, concluído, hoje dever cumprido. Amanhã vamos começar de novo, e é um novo dia, e tudo continua, né? Então, assim é importante mesmo. você ter objetivo, né? E é interessante que quando a gente olha para a Paula, ela fala com, eu costumo dizer, sangue no olho, né, da profissão. Então a gente tem que fazer algo que a gente gosta, né? Porque você vai trabalhar vários anos da sua vida naquilo. Então a ideia do livro das profissões é mostrar a profissão, então no caso aqui hoje com a Paula, mostrar a profissão do dentista, do cirurgião dentista, a importância que é. A gente tem que fazer algo que a gente gosta e que a gente acredita. Porque quando você olha uma pessoa que não está muito firme na sua profissão, ela vai titubear, ela não tem aquele sangue no olho, ela não tem aquela alegria de falar da profissão. Então isso é importante para quem está começando, para quem vai estudar, né? Pegar esses exemplos, pegar essas pessoas que realmente vão mostrar a profissão, vão dar testemunho do que é ser um profissional da odontologia, ser um cirurgião dentista, né? E como foi essa escolha da sua área, né? Porque dentro da odontologia, né, seria importante você comentar que existem várias áreas, né? O que te levou para a escolha? Como é que foi esse processo? Status. Vou ser honesta, não vou mentir. Sim. Eu queria fazer canal, então quando eu queria me formar. Sim. Né? Então eu peguei meu CRO, eu falei, tô formada. Mas não é assim, eu não sabia nada. Cheguei o primeiro dia no consultório sem o professor e fui chamar um paciente. E agora? O que eu faço? Né? Sou eu. Aí eu falei, eu preciso estudar. E aí eu falei, acho que eu vou fazer canal. Que era um professor chato, que hoje é meu amigo. Mas ele era chato, assim, um modo de dizer, porque pegava no meu pé. Sim. Mas sabia que era pro meu bem. E hoje Sim. eu agradeço. E falei, vou entrar pra fazer canal. Aí entrei na turma.
Aí, como foi bem no finalzinho da pandemia, então tinha canal e cirurgia junto, né? Sim. Como eram poucos alunos, então a gente vai fazer um basicão, que foi em novembro, vamos dar um aulão para iniciar cada um na sua área no próximo ano. Aí eu tava lá, aí um amigo meu, Paulinha, eu falei, o quê? Você vai pra onde? Eu falei, vou pra Indo. Ele, mentira. Vamos pra cirurgia? Eu falei, não, meu. Falou, meu, eu tirar dente. Eu falei, eu não consigo, eu tive muita dificuldade na faculdade. Sim. Eu tinha, sabe, de ver sangue, eu tinha dó. Eu, não, ele, não. Eu falei, não, vou fazer canal, tranquilinho. Ele, pelo amor de Deus, vamos pra cirurgia. Cirurgia é o top dos top, né? É mais respeitado. Eu falei, não, meu, você tem consultório, você tem que saber tudo. E ficou, vamos. Aí eu fui. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Ah, eu comi o pão que o diabo amassou. Foi difícil, tinha dó, eu levava grito do meu professor gritava muito, aprendi muito com ele, gosto dele, a gente é amigo também até hoje, professor de cirurgia, bucomaxilo, e eu tinha dó, aí a gente ia para o hospital, que eu fiz residência, em hospital em Santo Amaro, e o paciente lá, anestesiado, e ele, vai, vamos, falava um monte de palavrão, e eu, não consigo, ele consegue, você vai, ele tá dormindo, ele tá anestesiado, vai, né, tipo assim, eu tô aqui, e ele fazia, eu ia com medo mesmo, eu ia. Sim. Aí, quando eu falava que tinha cirurgia, meu coração já acelerava. Mas eu falei, não, eu preciso enfrentar esses medos. E eu fui. E isso daí abriu um leque pra mim, que hoje em dia eu olho assim, eu falo, gente, que tanto medo, que hoje em dia pra mim é simples. Exatamente. Então, foi um desafio que eu tive que, E que venceu, enfrentar. né, Paula? Eu e eu. Exatamente. Não falei ninguém. Não pude, antigamente tinha minha mãe, que respondia por mim, me orientava, me ajudava, meu pai. Lá era eu e eu. Às vezes o professor saía lá do centro cirúrgico e me deixava lá. Era eu o paciente, eu ia agora. Entendeu? Eu tinha que me virar. É uma vida que tem ali, então a gente tem que preservar. E naquele momento ele só tem você ali, né? Tá você e ele, né? E aí, se eu não Sim. fizer, quem vai fazer? Ninguém. Ninguém. Então ali é o que eu falo. Hoje eu olho assim, eu falo, nossa, coisa que eu demorava 1 hora, 2 horas pra fazer, hoje eu faço em 15 minutos. É super tranquilo. Tranquilo. Que é a prática, né? É o dia a dia que vai te dando essa segurança, né? É o dia a dia, né? Um instrumentalzinho, uma coisinha, um jeitinho de pegar ali que eu observava muito, né? Eu falava, nossa, ele fez desse jeito, deu certo, então eu vou fazer. Sim. E vai dando, entendeu? Todos os dias, é que eu falo, todos os dias pra mim é um desafio. São pessoas diferentes, são anatomias diferentes pra você ter que... Você sabe disso. Sim. Né? Melhor É que ninguém. interessante isso que a Paula tá falando, né? Porque para quem tá assistindo e que é leigo na área, né? Quer dizer, cada um é um ser diferente, né? Então a anatomia não é exatamente igual. Então não é uma receita Não é de uma bolo receita. que você vai atender 3, 4 pacientes e vai ser tudo igual, né? Muito pelo Hoje- contrário, né? Hoje cada paciente que eu pego é o que eu aprendi, né, na minha profissão. O medo é o respeito. Então a gente tem que ter o respeito, Exatamente. entendeu? E a empatia, porque ali é um ser que alguém ama ele. Eu não conheço, né? Mas ali ele tem um filho, tem uma esposa, tem uma mãe, tem um pai. Então a gente tem que respeitar Tem uma história, né? o ser humano Sim, e olhar ele como um todo. né? Então não é como às vezes a gente vê na área da saúde, né? Ah, porque é uma perna, é um braço, é um dente. Não, é um ser humano, é fulano de tal, é ciclano, né? Quer dizer, tem um nome, tem toda uma Verdade, história, né? verdade. Isso faz toda a diferença, né? De você tratar de uma forma mais humanizada realmente, porque amanhã ou depois pode ter algum outro colega da Paula tratando de alguém da família dela. Com né? certeza. E esse mundo, Sim. gente do céu, é assim, né? É. Pode não ser meu parente na odontologia, mas Sim. ele tá no médico, é frágil. Exato. Né? Como meu pai ficou internado 43 dias ali e eu me sentia impotente. Sim. Tipo, eu mexo com dente, o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia cobrar uma coisinha ou outra, questionar, era o que eu poderia fazer, mas eu não poderia fazer o serviço deles. Exatamente. Né? E é interessante porque é isso, quer dizer, você atende bem aquele familiar de alguém e de repente alguém está atendendo o seu familiar, né? E a lei do retorno, Isso faz né? a lei do retorno, isso faz a diferença. Por isso que é importante a formação, né? Então, realmente, para você ser um bom profissional, você tem que estudar, né, Paulo? Não tem como, né? E o que a gente percebe é assim, há 50 anos atrás, a graduação bastava, né? Então, as pessoas que formaram há 50 Segundo anos grau, atrás... né? Segundo grau, né? datilografia. Sim, datilografia, coisa e tal. Daí eu ia fazer uma graduação e nunca mais voltava a estudar. Aí depois começou o que? Ah, preciso fazer uma especialização. Hoje em dia é muito pouco, né? Como você falou, eu preciso estudar sempre. Eu tenho né? 2 pós-graduações, né? Sim. Que é bucomaxilo e saúde pública. Perfeito, saúde pública. São as duas. E tô pensando, fiz atualização em harmonização,
Mas assim, eu quero aprender mais, entendeu? Não importa o que abrange, o que é dentro da minha área que eu posso fazer, eu quero saber, eu quero aprender. Você está falando de harmonização, é uma área também bastante atual agora, né? A atual é bem concorrida, né? Sim. Muito concorrida entre vários colegas aí. Tem que estudar, né? Porque acho que mexer com o rosto é a primeira coisa. O corpo a gente esconde, agora o rosto não tem como É o nosso esconder. cartão de visita, né? E você acha por que deu esse boom, né, de uns anos para cá? Porque é algo novo? São técnicas que foram descobertas agora? Ou era uma coisa que estava meio que guardada e as pessoas começaram a trabalhar aos poucos? Como é que foi isso? Sempre teve. Só que, porém, o valor não era tão acessível quanto hoje, né? Então, assim, mais os médicos, cirurgiões plásticos, que faziam certos procedimentos. Então, hoje em dia, eles têm o quê? O plano A e o plano B, né? Então, tem produtos mais em conta, que foram estudados cientificamente, que dá um retorno legal. Porém, tem muitos, em todas as áreas, que eles se aventuram, vão por valor, né? Então, por isso que às vezes acaba menosprezando aí a classe por alguns que querem se aventurar e fazem as coisas de qualquer jeito. Mas sempre existiu. É que agora está mais em alta, as mulheradas estão... acho que são mais informações, né? As pessoas estão se cuidando mais, estão demorando mais para poder envelhecer. Sim. Né? Porque eu Estão lembro vivendo mais anos também, né? Sim. Eu lembro da minha mãe, hoje eu tô com 42 anos, a minha mãe na minha idade não tinha um dente na boca, já usava prótese, era velhinha, né? Sim. Então, hoje em dia, as mulheradas, elas estão se cuidando, até os homens Sim. estão demais. Eu atendo muitos homens, faço botox em vários homens, e eu acho legal isso, entendeu? A pessoa tem que se cuidar do corpo, né? Não só do rosto. Exato. Cuidar do corpo e da saúde. Sim. Isso daí, hoje em dia, é o que a gente leva. Se morrer amanhã, você vai levar o que está no seu corpo, porque até a roupa vão escolher por não você. Não vamos levar nada, né? Então, se cuidar. Uma coisa que a Paula está falando que é interessante, eu não sei para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, antigamente você falar 60 anos era idoso, né? Verdade. Inclusive as placas mudaram, né? Como é que era um idoso? Era um senhorzinho de muleta, agachado, né? Andando. Hoje não, a placa de 60 anos que você vai ver no shopping, que você vai ver em qualquer lugar com relação a estacionamento, está escrito mais 60. É a idade, né? não é mais a Só imagem. a idade, então não é mais a imagem. Porque realmente a pessoa com 60 anos hoje, se ela se cuidar, ela está muito bem, ela tem muito ainda a contribuir, a trabalhar, né? E uma das coisas que eu costumo falar e que eu trabalho no meu dia a dia, né? Você pega o exemplo dos centenários, né? O Ikigai, os japoneses, eles vivem até 100 anos, né? Então eles trabalham, eles têm uma vida praticamente né? normal. É alimentação, é exercício físico, trabalha muito a mente, né? Então hoje em dia você falar 60 anos é uma criança, né? Perto de um centenário, né? É verdade, com certeza. Eu apoio todo mundo, sabe? Apoio. Quer fazer? Faz. Entendeu? Faça. Faz o que você tem vontade, né? Se cuida. O importante é fazer, o importante é dar o primeiro passo. Sim. 3 vezes por semana fazer academia. Que você faça uma. Você fez. Exatamente. Entendeu? Então é assim que começa. É você se cuidar, você olhar para você. Porque muitas vezes a gente deixa de olhar pra gente para cuidar dos outros. Só que nisso daí as pessoas não vê que elas, né, elas têm que estar bem para poder cuidar do outro. A gente só cuida de alguém se eu estiver bem. Se estiver bem. Exatamente. Né? Tanto corpo como mente. Exatamente. E é o que eu falo, né? Porque eu cuido dos dentes. Se tirar um dente, não faz falta. Faz, é um órgão. Exatamente. Entendeu? Acaba acarretando estômago, né? Não digo só estética, funcional, alimentação. E sobrecarrega os outros dentes também, Sim, não é? Porque se cada um tem uma função, você perde um, né? Então é o que eu falo. É o que eu falo, vai muita gente lá, eu quero tirar. Por mais que eu tiro, eu faço cirurgia, eu não sou a favor. Quando é bem indicado. Dá para fazer um canal? Faz um canal, coloca uma prótese, faz um implante. Eu até comparo com os pacientes. Vocês não têm 10 dedos? Doeu, então vou tirar um? É que o brasileiro, ele está acostumado, né? Ele sente uma dor, ele vai tomar remédio. Ele vai tomar remédio a vida inteira e vai ficar refém do remédio, mas não descobre a causa, né? Então, ao invés de tratar o dente, eu vou lá e tiro. Resolve, entre aspas, mais fácil, mas é o que você está falando. Acarreta outras coisas. Vai acarretar uma série de situações que não são agradáveis, que não são indicadas, né? Mas você acha que falta informação, Paulo? Não. Não? Não falta. Muitas vezes falta mesmo
Eu digo do público que vai buscar. Não, É. da informação não, porque assim, pelo menos eu falo por mim, na região, eu atendia na periferia, eu ia em escolas dar palestras. Sim. Então, desde criança, eu já ensinava já a escovar os dentes. Viajei para o Amazonas, no ano de 2022, fiz uma ação social, fiquei 10 dias lá, em Ribeirinhos, levando a informação da escovação e acabei tirando os dentes lá, restaurando de necessitados. Então, assim, não é falta de informação. Muitas vezes, as pessoas deixam doer, né? Quando doer eu vou. Mas sabe que a doença está ali. O medo, a maioria dos pacientes que eu atendo é muito medo, é pânico, é pavor. Então, só vai mesmo porque doeu e não tem o que fazer, tem que tirar. E alguns são financeiro, né? Financeiramente também, mas falta de informação não. 99% da população sabem o que é uma escova, tem acesso que o serviço público, né, alguns serviços públicos aí Oferecem. eles disponibilizam. Sim. E tem até algumas clínicas particulares, parceiras que acabam indo em comunidades, escolas, para poder estar oferecendo a orientação. Certo. A Paula falou uma coisa interessante, eu queria até que você comentasse um pouco mais. Como é que foi essa sua ida, esses 10 dias? Foi para Amazonas, né? Isso. Foi um convite, um convênio na universidade que você estudava? Como é que foi isso? Foi um susto. A minha vida, eu falo que minha vida é muito sustos, né, que acontecem. Era um desejo do meu coração há muitos anos. Retribuir tudo que Deus fez para mim. Eu sou cristã, acredito muito em Deus. Então, eu queria, em gratidão a Deus, retribuir tudo que Ele fez na minha vida. Eu falava, como? Né? Como que eu vou retribuir? E aí, eu estava com a clínica, aí meu esposo falou assim, tem um amigo meu, que ele é de uma igreja lá de Santa Branca, Guararema, Santa Branca. Eles estão fazendo uma ação social, que eles vão para Ribeirinhos e vão todo ano lá entregar a cesta básica, dar orientação, e precisava de uma dentista. E como eu sei que você, né, é o desejo do seu coração, você quer ir, eu seguro as pontas. São 10 dias, e eu não sei nadar. Ribeirinhos é água, barco. Sim, lá é só água. Eu não pensei, eu falei, eu vou. Eu falei, eu vou. A vontade foi maior que o medo, foi, né, nesse momento. Foi, eu falei, eu vou. Eu falei, só deixa um colete do meu lado, eu vou. Daí tá garantido. Pra mim foi muito difícil, porque assim, eu sinto muito frio. Então eu tenho que tomar banho de água gelada. Tudo bem que a gente dormia em barco, mas eu fazia cirurgia, eu levei um fotóforo e a gente ligava a cadeira no barco. Então era à noite, eu tava fazendo cirurgia só com a luz do meu fotóforo. Porque tinha que aproveitar o tempo, né? Quer Tinha, dizer, porque lá eles dias, não têm energia. Sim, então cada dia a gente tava numa comunidade. Sim. E foi assim, foi maravilhoso. Sair de lá, não sei nem a minha sensação. As pessoas felizes, sem energia, comiam farinha, nem animal tinha, porque eles não tinham como sustentar. Viviam da pesca, né, quando conseguiam pescar. E eu falo que eu aprendi muito com eles, né? Mas foi incrível, foi incrível. Dormi no barco, ficava com medo do barco afundar. É tudo no barco, né? Você ficou tudo no barco, tudo no né? barco. Sim. E foram 10 dias, assim, que me transformou. Aprendi, eu acho que Deus me mandou pra lá pra eu aprender mesmo. Aprendi a improvisar, porque eu tinha tudo na mão, né? Assim, não só na minha vida, como na minha profissão, eu tinha tudo, um forceps, uma alavanca. Ali eu tive que me virar, entendeu? Porque eram poucos materiais, muita gente para atender. Muita e eu sozinha. Com não, pouco por material, necessidade. Né? Então, assim, a gente conseguiu medicação. Então, automaticamente eu já tirava um dente. Ponto depois, coitado. Depois eles tinham que se virar para poder tirar o ponto. Mas já dava medicação, já tirava o dente que estava doendo, que dava para restaurar, eu conseguia restaurar. E era de dentista somente eu. Aí as meninas lá que acabavam me auxiliando. Foram quem? Enfermeiros? Foi mais alguém da área da saúde? Ninguém da área da saúde. Era o pessoal com boa vontade te ajudando, né? Só missionários. Sim. Só missionários. E eu fui com a minha mão de obra. Que interessante esse trabalho da igreja, né? Porque no primeiro momento eu falei, acho que é um convênio com a universidade. Onde não, você foi estudou. Coisa assim, eles me convidaram, Sim. Acho que 10 dias. Topa, a passagem já tá pronta, topa. Eu falei, topo. Eu fui. Não pensei, já tinha data marcada, horário, tudo. Fui, fiz minha mala. E você sabe se continua esse projeto? Se eles foram esse ano. Que legal. Eles foram, aí eu não consegui ir Sim. esse ano, mas aí já foram 2 dentistas.
que eles levaram, mas eles fazem esse projeto todo ano. Eles levam cesta básica, né, kit de higiene, alguma coisa lá que eles conseguem ajudar os homens, ajudar alguma coisa para pescar, né? E sempre a gente leva escova de dente, creme dental, fio dental, e a palestra para orientar, né? Lá tem muita criança, Muita criança, né? muita criança, para orientar eles. Então, assim, eles têm a orientação sobre saúde bucal. E dá para dizer que é uma experiência que você vai para levar para a vida inteira, né? Não, inesquecível. Eu falei que foi a viagem inesquecível da minha vida. Sim. Foi inesquecível, gratificante demais, assim. Lógico, eu não consegui ainda, para mim, né, retribuir a Deus tudo que ele fez, porque ele faz a cada dia na minha vida. Mas para mim foi muito satisfatório. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida que você não imagina, né? Você até imagina, mas é diferente você sentir na pele como é que são outras pessoas vivendo, uma outra realidade totalmente diferente da nossa, né? Só você estando ali. Sim, pra você só poder estando viver. ali sentindo na Sem pele, né, energia Paulo? mesmo. Eu via na televisão, né? Eu via lá na Sim. Globo, falando ribeirinhos, e eu olhava aquelas casinhas tudo no alto, Sim. né? E eu falava, nossa, será que existe, né? Existe. Será que é coisa de cinema, Fiquei né? sem internet. Sim. Fiquei, acho que 5 dias, eu consegui, acho que um dia internet. Mas fiquei sem saber da minha família, sem ninguém saber de mim durante 5 dias. Sobreviveu, né? Aí a gente não levava relógio, né, para assim, para eles não, porque para eles tudo é novidade. Sim. Tudo é novidade. E eu falo, gente, eu tive um consultório, que nem jaleca eu usava porque é muito calor, Sim. camiseta e calça leg e chinela havaiana. Era Sim. assim que eu atendia, e colocava luva, né? E colocava luva. Que interessante, né? Que testemunho, que exemplo para você que está pensando em fazer odonto, né? Que está querendo ingressar ou que já ingressou, porque realmente isso faz parte, né? Você conhecer essa outra realidade, né? E na verdade, né, Paula, não é uma realidade isolada. Existem muitas regiões com Existem poucos aqui, recursos no nosso país, né? Nosso país ele é imenso. A gente vive aqui uma situação totalmente privilegiada, né? Se for Não. comparar com outros lugares, né? Com certeza. E assim, eu não digo só odontologia, toda a profissão, Sim. ela é... Cada um fazendo sua parte ajuda. Fisioterapia, psicologia, que hoje em dia a psicologia é muito usada. Sim. Então, assim, se cada um se dedicar um pouquinho e doar o que você tem, doar de coração, né? Ajuda um próximo. Muitas vezes pra gente não é nada. Eu falo, nossa, gente, tirar um dente, pra mim não é nada. Mas pro outro... Pro outro é tudo, né? É tudo, é tudo. Exatamente. Tava com uma dor ali. Várias vezes eu tinha um projeto, quando eu tinha consultório, eu ia nas escolas dar palestra e a cada 6 meses eu adotava uma criança. Eu falava com a diretora e falava, escolhe uma criança mais necessitada e leva na clínica para fazer o tratamento. Aí ia lá e fazia todo o tratamento gratuito. Né, Isso era um projeto seu? É um projeto meu. Legal, Um projeto de vida meu. né? Sim. Um projeto de vida meu. E é uma forma que você mesmo falou, de você estar retribuindo, né? Independente da religião, independente da crença que cada um tem, quer dizer, Sim. você está recebendo, eu estou recebendo, todos nós, só coisa boa, né? É a lei do retorno, né? É o que eu falo, tudo que a gente faz volta, né? Sim. Pra gente. E é o que eu sei, esse conceito que eu tenho. Então, eu não faço assim pra eu me arrepender. Eu faço pelo bem, né? Pra poder ajudar quem precisa e um se ajudando, a gente... Né, nós vamos Você longe. ajuda um, o outro ajuda o outro, e aí vai indo, é a corrente do bem, né? É verdade. Interessante, né? E me diz uma coisa, se a gente for pensar, né? São 4, 5 anos de estudo, né? O que você desenvolveu ao longo desses 5 anos de habilidade? O que você acha que o curso de odonto contribuiu, né, para desenvolver as habilidades, não só as técnicas, né, relacionadas com a profissão, mas o que você acha que você conseguiu desenvolver nesses 5 anos de curso? Pessoal, eu sou uma pessoa tímida. Mas está hoje aqui no podcast, né? Olha lá. Então, né? Sim. Eu sou tímida. Então, muitas pessoas aí que me conhecem sabem, muitas vezes olham assim pra mim e falam, nossa, ela é metida. Né? Mas não é que eu sou metida, eu sou na minha, eu sou quieta. Então, assim, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a me expressar. O medo, eu tinha medo de tudo. Então, assim, tudo que eu ia fazer na minha vida, eu tinha que falar com a minha mãe. Então, se minha mãe falasse, não, pode fazer, aí eu fazia. Ah, não pode. Aí eu não fazia. Então, eu obedecia muito minha mãe.
E, igual eu falei, quando ela faleceu, que eu fui estudar, para mim foi muito difícil eu ter que tomar as minhas próprias decisões. Você é filha única, não? Não, sou a caçula. Uhum. Sou a caçula. E para mim foi muito difícil eu falar, nossa, tipo, não tem ninguém ali, né, um amparo ali para eu escutar e falar, e aí, vou ou não vou? Né? Então eu tive que, até hoje, eu sofro com isso em ter que tomar decisões e assim, aí tem hora que eu olho e falo, é eu e eu. Sou né? eu e eu e Deus exatamente. e vamos lá, né? E vamos lá, né? É assim que eu faço, entendeu? É interessante o que a Paula falou, porque você que está assistindo fala, nossa, eu tenho vergonha, mas é uma forma, né? O podcast aqui, eu falo que é um bate-papo, né? Onde a gente está conversando, onde a gente está se conhecendo, está trocando informações. E cada vez mais o mundo que a gente vive, se você consegue se comunicar, se você consegue falar com a outra pessoa, você consegue ter resultado, né? Então aquela pessoa que fica com vergonha, na hora eu não consigo falar, eu travo. É questão de treinar, né? É uma habilidade, né? A comunicação é uma habilidade importante que o mercado está cobrando cada vez mais, né? Então, assim, eu posso até ter a vergonha, mas quando eu começo a dar a cara para bater, a coisa parece que vai indo, né? Então, de repente, se você ficasse sempre daquele jeito mais fechada, você não tinha feito o curso, você não tinha, né, toda a sua trajetória, você não tinha feito esse trabalho tão bonito ali no Amazonas, quer dizer, então você fala, dá medo, a perna tremeu, mas eu vou, né? Eu sei que Seminário, eu vou conseguir. né? Na graduação Sim. é muito seminário, assim, seminário besta. Que eu falava, gente do céu, acho que eu não preciso, né? Tipo, não precisa disso. Hoje eu entendo o porquê do seminário. Exatamente. Que é pra gente poder desenrolar, pra gente poder, né? Tá ali na frente falando pra todo mundo. Entendeu? E assim, me ajudou um pouco. É o que eu falo, é o que a gente tava até conversando. Eu sou travada. Fazer um vídeo, no Instagram, fazer um videozinho, não consigo. Eu posto uma foto assim, né? Raramente. Eu tava muito na época do TikTok, mas era dublagem. Então, aí eu fazia mais tranquilo porque era dublagem. E hoje em dia eu falo, muitas vezes, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vou. Entendeu? Eu tenho que enfrentar os desafios. Tem a ver um pouco com a maturidade também, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, eu acho que você vai perdendo mais o medo, né? Você vai tendo mais segurança. Então você fala, eu não domino tanto, mas eu vou. Vou ver como é que vai dar. Tem que tentar. Se não tentar, a gente não sabe se vai dar certo, né? Então eu acredito que a gente vai tendo mais coragem, né? Para estar vencendo esses desafios. Agora, se eu não paro para vencer, eu vou ficando cada vez mais o quê? Me fechando um casulo e as outras pessoas vão se desenvolvendo. E atropela, né? viu? Atropela. O mundo atropela, não espera não. Né? E o que você falou do Instagram é uma verdade, quer dizer, cada hora ele vai mudando. Então aquilo que antigamente as pessoas postavam foto, hoje em dia é vídeo, né? O Reels são vídeos curtos e você tem que tá fazendo, e você vai perdendo medo e vai falando na câmera, não deu certo, apaguei, fiz de novo, né? E agora tem uma coisa boa, né? Que o Instagram vai tirar os filtros, né? Sim. Agora melhorou, que agora a gente conhece as pessoas. A vida como ela é, né? A realidade, né? Agora a gente vai conhecer quem é quem, né? Sim. Porque o povo tem mania de colocar filtro, você vê a foto do perfil, a hora que chega lá, você fala, não é. A hora que você encontra com a pessoa, você fala, não é essa, né? É outra pessoa, né? Tem muita gente que é indicação, me chama pelo WhatsApp. Aí chega lá, tipo, eu chego procurando a pessoa, eu olho, nossa, mas cadê? Eu tô aqui, É uma outra pessoa, né? É totalmente diferente. Isso aí eu acho bacana, assim, acho que vai ser legal. Mas a que não é aquela preocupação de eu mostrar algo que eu não sou, né? Então, realmente, você tirou o filtro, é a pessoa que tá ali, né? Acabou, não tem... tem que ser, né? A gente tem que aceitar, por mais que seja difícil, temos que aceitar, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, né? E para a gente estar fechando, né, esse podcast de hoje, infelizmente o tempo ele é curto, quando a gente vê ele já voou, né? Bater papo fica tão gostoso, a gente vai falando, vai trocando experiências, mas eu queria que você deixasse um recado, né? Que o podcast das profissões, né, que a Usinaria faz, uma das importantes frentes, objetivos, é mostrar para você que vai ingressar na profissão. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco qual o recado que você daria para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão assistir a gente e têm a vontade de fazer o curso de odontologia. Então, qual seria o recado que você daria? Tá? Por que eu estou falando de odontologia? Porque nós estamos entrevistando a Paula, cirurgiã dentista. Tá? Então, você pode estar assistindo, tem interesse em fazer uma outra profissão, mas também essa fala dela vai direcionar para você. Quer dizer, qual é o recado para quem está querendo entrar na faculdade, para quem está querendo entrar na universidade, o que você falaria para nós?
Renúncias. Essa é a palavra que eu uso para as pessoas. Nós temos que renunciar a algumas coisas para conseguir outras, né? A gente não consegue tudo ao mesmo tempo. Então é que eu falo, deixar uma noite, uma festa, para poder estudar, né? Vale a pena, já fiz muito isso. Nós tem uma festa, estava em semana de prova. Não ia. Eu me fechava e ia estudar. Então, assim, eu renunciei muitas coisas na minha vida e hoje eu estou usufruindo de tudo que eu renunciei. Mas foi um momento que eu tive que fazer isso e valeu super a pena. Aproveitar cada dia de estudo. Muitas vezes falam, essa matéria é chata. Mas quando você chegar na sua vida real, você vai falar, gente, aquela matéria que eu achei chata, eu preciso dela hoje. E aí? Lá vai você correr nas redes sociais para poder ir atrás. E às vezes é matéria que você ficou de DP, que você reprovou, depois você passa a amar, você passa a gostar. Como é interessante, né? Passa, igual eu não gostava de cirurgia. Sim, ó, que ela tá fazendo. Hoje é meu amor, entendeu? Sim. Eu faço outras coisas, né? Que eu faço de tudo um pouco. Sim. Mas, assim, a minha opção, a minha paixão é cirurgia. E não me arrependi. Então, assim, faça o que você goste. Não só por amor. Por dinheiro também. Porque tudo é consequência, né? A gente não tá aqui para fazer tudo por amor. Não existe amor em tudo. 100% amor. Então, é renunciar e se dedicar. Até porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Nós precisamos do dinheiro para viver, né? Então não dá para fazer boa ação para 100%. Né? Então, assim, você ajuda as pessoas, mas uma parte você vai ter que receber. Com certeza, pra você poder sobreviver. Seus filhos cobram, a vida cobra, Sim, né? Então, é renunciar e se dedicar. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, Paula? Você falou que teve renúncia, né? Eu costumo falar em escolha, né? Para cada escolha você deixa alguma coisa de lado, né? Hoje você tem condição de fazer um monte de coisa. Né? Então, se você não tivesse muito tempo, mas sim, tem. Mas tem, é diferente. Se você não tivesse renunciado, se você não tivesse deixado de lado, de repente ido na balada aquele dia, indo na festa, hoje você não estaria onde você chegou. Né? Se eu não tivesse dado o meu primeiro passo, num momento muito difícil da minha vida, eu estaria não menosprezando jamais, tá? Eu valorizo todas as profissões, respeito todas as profissões, porque dentro de um local, se não fosse a faxineira, se não fosse o diretor, nós não estaríamos ali, não funciona, né? Não tem uma engrenagem. Mas se eu não tivesse dado aquele meu primeiro passo, eu estaria como uma recepcionista hoje. Então é o que eu falo para todas as meninas que passaram na minha vida, foram minhas funcionárias, sempre incentivei muito a estudar, seja o que for. Mas assim, sai do lugar. Né? Sai do lugar que você vai longe. Você não precisa ser recepcionista a vida inteira, né? Quer dizer, ele pode ser um momento da sua vida que você está ali, um degrau para você ter condição de ter um dinheiro, estudar e sempre enxergar lá na frente. Né? Com certeza. Gostaria de agradecer, né, a participação da doutora Paula Verusca, que foi muito bom esse bate-papo que nós tivemos, né? Você que está nos assistindo aí no podcast das profissões, hoje usinaria aqui em São Paulo, gostaria de deixar um grande abraço para você e convidá-lo a seguir no Instagram, convidá-lo a assistir os outros podcasts, que são assuntos sempre ligados às profissões que a gente costuma trazer e mostrar a importância de cada profissão no nosso país. Porque sem essas profissões, com certeza, seria um caos o nosso país. Então, é muito importante, é o que diferencia a vida de todos nós, todas essas profissões que a gente traz aqui para conversar com vocês, tá? Grande abraço e até o próximo podcast das profissões. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.